Boa noite, e cá estamos nós novamente, né, com Provocando com Vó Aguiar. E essa noite nós vamos falar sobre relacionamentos, suas alegrias e dores. Que você não está querendo controle demais, você está respeitando. E aí pegando o gancho dela, que eu achei bem interessante, sobre o amar, ou, né, o amor querer mudar. Isso não é amor, isso é posse e controle. Quando eu amo, eu aceito o outro como ele é. Eu permito que o outro se expresse na sua individualidade e tá tudo bem. Mas sabe por que isso acontece? Volto ao gancho dela também. Falta de autoestima. Exatamente. As pessoas estão muito dependentes de aprovação das mídias, de aceitação, né? Buscando essa aprovação que talvez não tenha o pai lá. Que quando uma pessoa ela não consegue desenvolver autoestima, vamos pegar as mulheres, sempre é a falta do pai paterno, do pai energia masculina, aquela que faz, né, que dita as regras, que quem dita as regras é o homem, é o pai, ou a energia masculina nos relacionamentos transgêneros, né? A gente não está falando sobre, né? Exatamente. Cada um é livre para pensar e se expor, e tá tudo bem, mas é a falta do pai. E eu acredito que vocês também sintam isso nas corporações, porque quando o pai não está, então não tem o governo do pai, né, de impor regras, líder, não se desenvolve o respeito pelo patriarcado. Então as famílias estão vindo sem respeito. E como que isso se desenvolve dentro das corporações? Aí o chefe não pode falar nada, que leva para o coração. É uma geração mais mimimi. O que vocês sentem nesse meio? Realmente é uma geração bem instável, né? Tem que ter muito controle, tem que ter muita liderança. E liderar, para mim, também é sobre espelho, sabe? Então, seja referência para as pessoas que estão trabalhando ao teu redor. Você vai conseguir ter muito mais assertividade e muito mais sucesso. Vai conseguir chegar aonde você quer. Então, ser exemplo, não ser o chefe e sim um líder, eu acredito que faz muito as coisas acontecerem. E eu não acredito em ter pessoas que não sejam capazes, que não sejam prontas. Talvez elas são só mal direcionadas, estão apenas na função errada. Então, independente da geração que for, todos trabalham comigo perfeitamente, entendeu? Por quê? Porque eu sei o que eu quero e eu coloco para eles o que eu quero. Assim como em negócios, vou fechar um contrato. Eu sei o que eu desejo, eu sei aonde eu vou ir, eu sei o meu objetivo e eu faço de tudo para que esse objetivo aconteça, entende? Então eu acho que é muito direção, sabe? Saber direcionar, ser realmente um líder. Exatamente, é saber o que eu quero primeiro, isso. O que é legal para mim, o que é bom para mim, o que eu acredito. E a partir daí eu construo o restante e as coisas vão. E o respeito está nisso mesmo, né? Isso é incrível. E é assim mesmo. E tanto para o relacionamento interpessoal, né? De amizade, no casamento, na empresa, para tudo, né, gente? Relacionamento ainda de amizade conta muito para onde você quer chegar. Com certeza. Entende? Porque você manter um vínculo, ter um círculo de amizade, onde as pessoas elas estão buscando as mesmas coisas. Exatamente. Elas vão te impulsionar para os teus sonhos se realizarem. Isso. Entende? E isso é bacana que você fala, até, né, no próximo programa, inclusive, nós vamos falar sobre networking, né? Mas assim, importante. O que eu percebo muito nisso, se eu estiver errada, gostaria que vocês, por favor, né? Porque cada um tem uma visão, mas o que eu percebo é o seguinte, que determinados períodos da vida, os nossos gostos, as nossas vontades e os nossos caminhos, eles vão mudando, não é verdade? Fases, né? Então, assim, hoje tá legal de uma maneira, amanhã já não é mais. E como que eu vou passar de uma fase para outra? Me comunicando, escutando, né? Respeitando. Acredito muito que esse é o correto, né? Quando você falou agora há pouco, né, sobre não é nem machismo nem feminismo, mas realmente o homem e a força masculina, ela precisa predominar. Eu acredito nisso. Eu sou de uma geração, eu confesso que eu passei muitos anos, mas muitos anos sendo a energia masculina. Porque eu precisei
ser energia masculina para criar meus filhos. Eu precisei ser a energia masculina para poder dar um norte, dar uma base, para ganhar dinheiro, para tudo. Eu precisei ser o homem durante muitos anos da minha vida, mas muitos. Eu voltei a ser mulher há pouco tempo, né? Voltei a ser mulher, gente, né? Com essa energia feminina há muito pouco tempo. E assim mesmo, eu tenho um nível muito alto de energia masculina. Compartilha. É muito, muito alto, né? Então, eu tenho que ir lá de vez em quando, né? Fazer um carinho na menina, olha, vamos ficar mais delicadinha. Porque imagina, no começo desse meu... Tem 10 anos que eu me relaciono com o Tadeu, né, que nós estamos juntos, mas no começo ele fala assim, meu Deus do céu, calma. Acalma, porque senão você pega a sacola, vai, leva, chama o garçom e dá o comando. Exato. Se ele ficasse quieto, eu ia fazer tudo, entendeu? Mas ele também foi ali. E isso acontece muito, né? Acontece muito. E como que a gente faz para equilibrar isso? Olha só, eu ouvi essa semana um podcast onde a mulher comentava o seguinte, ela fala assim, quanto mais feminina eu sou, mais masculino o meu homem é. Na questão de energia, né? Falando realmente sobre energia feminina e masculina. Quando a gente fala na questão, até desculpa situar um pouquinho da pergunta, mas já chego lá. Tá. Quando a gente fala do mundo dos negócios, tudo é replicado. Quando a gente chega na vida de um empresário, né, meu dia a dia é com outros empresários. E a gente vê que tem uma empresa disfuncional em vários sentidos. A gente vê a vida dele é disfuncional, a família dele é disfuncional, porque quem é que comanda tudo? É ele, seja ele ou ela, é ele. Então, se ele está preparado com as habilidades, com os comportamentos alinhados, ele replica isso para tudo, para a vida interpessoal, os relacionamentos, a empresa, os negócios, tudo segue, é uma linha, né? Quando a gente fala de geração ali, uma das empresas coligadas a mim diretamente tem exemplos lá de 18 anos de idade que são excelentes profissionais. Sim. E na mesma empresa eu tenho lá colaboradores de 60 anos de idade. Então não tem a ver com idade. Uhum. Não tem a ver com isso. Concordo. Né? E quando a gente fala assim, eu tenho uma frase que eu levo para a vida já há alguns anos, que é: eu sou um homem de paz pronto para a guerra. O que isso quer dizer? Todo homem, ele tem que estar pronto para ser agressivo. O homem que ele não está pronto para ser agressivo, ele não pode ter família, ele não pode ter empresa, ele não pode ter... Ele tem que voltar lá atrás e recomeçar tudo. Ah, mas como assim, Rosa? Eu não tenho que ser agressivo no meu dia a dia, eu não tenho que estar berrando, eu não tenho que estar chutando porta. Não é isso. Eu tenho que estar pronto para qualquer defesa. Né? O Tadeu, né? Isso. Tadeu, ele tem que estar pronto para qualquer momento, se necessário, defender a Val, mesmo que a Val possa se defender sozinha. Sim. Seja nos negócios, seja num business que esteja acontecendo, seja no dia a dia. E ela vai se sentir confortável ou não vai, o lado feminino com dela? Certeza. Ah, eu posso me cuidar sozinha. Com certeza, mas o eu meu adoro. Tadeu é isso mesmo. Tomou a frente. Ele está pronto. Ele não é um cara que fica brigando, não é um cara... Não é, ele mas está pronto para agir. A energia masculina dele é muito alta também. Sabe? Então, bem alta. E aproveitar esse momento em que a Val se coloca assim, vai falar com o lado feminino dela assim, deixa eu aproveitar esse momento. Aproveita, mulher, esse momento. É isso mesmo. E nós perdemos muito isso, né? Nós, mulheres, perdemos muito isso. E acredito, né, até pelo que a Patrícia falou ali, acredito que é isso que a gente está buscando, né, Patrícia? E isso que precisa ser ensinado, não é verdade? É que sabe o que acontece? Lá vem ela. Vamos, daqui a pouco eles cortam a gente, tiram a gente do ar, sabe mas vamos lá. lá. O que acontece? Eu estava olhando ela falar e observando e admirando, porque ela entendeu o lugar dela. Agora, eu posso falar um pouquinho de arquétipo? Por favor. Você que não sabe em casa, depois você pesquisa lá no Google. Você entrou Perfeito. no arquétipo de governo, por isso que para você é uma facilidade direcionar, dar as ordens, né, e destravar pessoas, isso é incrível. Só que a maioria das mulheres, hoje, elas entraram no arquétipo da guerreira. Então, elas não se sentem protegidas, elas não querem perder o seu espaço, né?
foram programadas assim. Eu acredito, né, que vem de lá de trás, né, a sociedade, tarará. E aí elas foram programadas a serem guerreiras. E aí ficou bonito. Nossa, como você é guerreira. Né? Exatamente. Então, foi desenvolvido. Então, como sair deste lugar, como dar espaço para o homem poder, né, desempenhar as suas funções. É a partir do momento, o primeiro ponto, que você não entra em disputa com esse homem. Exatamente. Você começa a ir para o governo, porque uma mulher de governo, ela é sábia. A mulher sábia edifica a casa e ela é inteligente. Então, o que que acontece? Ela precisa identificar o homem que ela tem ao lado dela, e ela precisa desenvolver as habilidades desse homem mas vai desenvolver as habilidades, claro. Ela vai elogiar, ela vai afirmar, ela vai permitir que ele desenvolva o papel dele, não sendo o que ela espera dele ou ela quer que ele seja. Eu acredito que esse é o caminho para ela sair desse lugar de guerreira e entrar na... E isso é com muito autoconhecimento. Porque não é fácil, eu digo por mim, não é fácil você ficar o dia inteiro sendo a governanta, tendo a posição masculina, tipo, a essência da masculina, tipo, nos meus negócios, daí de repente chegar em casa e precisar ser a mulher. Não existe um botão que tu aperta. Agora eu vou te falar. Não existe. Não tem. Não existe. Às vezes eu vou ainda muito masculina para casa, daí, opa, peraí, calma, vamos se organizar aqui. E não é fácil mesmo. Eu sou a menina. Eu vou dizer pra vocês, mulheres, assim, ó, o mundo não seria nada de belo sem vocês. Não tem como. O homem não consegue viver sem vocês. Eu não conheço um homem que diga o contrário disso. Eu conheço mulheres que dizem o contrário. A gente ouve hoje muito isso, né? Sim. Mas por tudo isso que a gente vem falando aqui, né? Esses dias conversando com uma empresária, uma situação que ela estava em dificuldade com o esposo, sócio no negócio, para ver como tudo se complementa. Ela, Rosa, é assim, a gente tá 25 anos passando por esse problema, e o problema é ele, é a atitude dele, o comportamento dele. Eu falei assim, deixa eu te dar uma dica, de novo, não é um conselho, é uma dica, né? Você sabe que ele é a cabeça, né? Ele tem que decidir tudo, e a responsabilidade é dele, certo? Certo. Mas você lembra que você é pescoço? Entenda que você é pescoço, seguir ele pra onde você quiser, você tem o jeito certo, se você souber ser feminina, ser a governante no momento certo, ser aquela... Não tem como. Minha esposa, ela é maravilhosa. Ela sabe como torcer o rosa. A mulher, eu acho que ela confunde ser feminino como inferioridade. Aí ela não quer. Nós aprendemos desse jeito. E ela é uma confusão. Não, ser feminina, ser mulher, não é ser inferior ao homem. De forma alguma. Entende? É apenas deixar as pecinhas no lugar de cada um, né? Pegando o gancho do que tu falou, cada um tem o seu papel, principalmente dentro de uma casa, de um lugar que tem que ser sagrado, entende? Vamos pegar um gancho rapidinho. Por exemplo, a minha esposa, ela é intérprete de Libras há quase 8 anos. Eu tentei fazer Libras com ela, eu tenho outras habilidades num geral. Não consigo, gente. E é magnífico ver ela se comunicando com a comunidade surda da região. É um outro universo, é fantástico. Eu só fico olhando, eu sei fazer oi. Tá tudo certo. Ela tem uma habilidade que eu acho fantástica, eu acho lindo quando ela está ali trabalhando, atuando na interpretação, com o surdo, na comunicação, que é dela. E eu não quero isso para mim, eu quero que ela brilhe. Exatamente. E quanto mais ela brilha, mais feliz eu fico. Digo, olha o mulherão que eu tenho do meu lado. É isso aí. Né? As filhas que são criadas, elas são criadas justamente para serem bonitas, para serem as perfeitas, para servirem, né? E os homens já são preparados pela história, e eu acho que isso, no caminhar dessa criação, dessa história, vai refletir muito. Eles são para serem os provedores. Então eu vejo hoje uma sociedade bem complicada, aonde o homem ele tá tudo junto e misturado, é isso mesmo. Então isso que a Andréia falou de você ter a tua história, então você ter essa consciência e perceber que você pode mudar isso, mesmo que você tenha sido criada como alguém que foi preparada para ser esposa ou para dizer sim, né?
nós fomos criadas para não contrariar e para ser as boazinhas, a gente pode, com a consciência, mudar essa história. Assim como o homem, que eu vejo que hoje essa confusão do junto e do misturado tem muito a ver com a falta de consciência. Eu sou mãe de um casal, tenho uma filha mulher e um filho homem. Então eu vejo que na criação de hoje, muitos jovens, eles têm que dividir os papéis, né? E isso tem influenciado nas outras relações, porque já começa dentro de casa e vai para a escola. Sim. Aí a disputa já vai para amizade, que já, né, que vai... já começa com as crianças, né, Sim, Andréia? já começa com as crianças, que a minha filha tem 11 anos, eu tenho que ficar assim, filha, mas faz parte, você não se aceita, faz parte essa pessoa não gostar de você. E isso é normal, né? Qual que é o padrão de normalidade disso? E acredito que isso tem influenciado na sociedade. Os papéis estão se invertendo muito. Muito, né, gente? E isso é perceptível, né? Antes parecia... Sempre houve, né? Sempre houve, mas antes parecia que era disfarçado. Hoje não. Hoje as pessoas, elas fazem questão de demonstrar aquilo que elas estão sentindo. Não é verdade? Muitas vezes é até uma falta de respeito. Eu vejo como falta de respeito, porque as pessoas, elas sentem a necessidade de despejar no outro aquilo que ela acha que é a verdade absoluta dela, né? E para iniciar então essa discussão, vamos lá, né? É um assunto polêmico. Vamos mexer, né? O que realmente define uma amizade verdadeira, né? Quais são os pilares que sustentam uma amizade ao longo do tempo? Gostaria que vocês, né, falassem para mim sobre isso. O que vocês acreditam, né, que sustenta uma amizade verdadeira, né? E o que é uma amizade verdadeira? Eu posso começar, porque eu tenho amigas de muitos anos. E beijo pra vocês que estão me assistindo aí, que eu mandei pra elas assistirem aqui ao vivo. Amizade pra mim verdadeira é aquela amizade que perdura através de uma discussão. Porque hoje em dia a gente vê muitas amizades superficiais. Aonde a amizade, ela é baseada no ganha-ganha. Enquanto você me serve, tá tudo bem. Enquanto você fala não sou mais sua amiga. Exatamente. E essa quinta série hoje tá muito moderno, né? Quinta série, moderno hoje, né? Todo mundo fala, tá na quinta série. A quinta série não sai das pessoas, a maturidade demora muito pra chegar. É verdade. E aí você não consegue aceitar críticas, você não consegue... Eu sou muito sincera. Então, se a pessoa quer ser minha amiga, ela tem que aceitar como eu sou. Então, eu falo, eu não vou falar pra você que tá bom, se eu gostei, se eu não gostei. É isso, começa por aí. Então, essa é uma construção de uma verdadeira relação verdadeira, né? Independente de ser amizade ou não, o relacionamento, ele tem base sólida na verdade. Então, a verdade faz solidificar o relacionamento. Amei, né? Amei. Até porque, assim... Eu acredito muito que amizade é algo que a gente vai construindo, né? Com o passar do tempo. Apesar de que também existem aquelas amigas que você acabou de conhecer, mas aquilo é encontro de almas, né? Eu acredito. Encontro de alma, daí é outro lance, né? É um encontro de almas. Mas eu acredito muito, assim, que precisa haver um respeito. Sim. Um respeito mútuo, a confiança e o respeito, né, Mironi? Eu acredito muito nisso, porque, assim, você não pode, na minha concepção, tá, gente? Cada um pensa de um jeito, né? Você não pode obrigar a outra pessoa a fazer algo da sua maneira, que é o que a Andréia acabou de falar. Inclusive, passar por uma discussão e tá tudo bem para todo mundo. Eu te respeito, não penso como você, mas eu respeito. Não vou te obrigar a fazer aquilo que você não quer, não é verdade? Eu acho assim que a confiança, o respeito, o afeto e a honestidade, né? E assim, uma pessoa não pode sufocar a outra com a sua amizade. Ela tem que respeitar o direito do outro e o outro te respeitar. Então, assim, os limites, eles têm que ser estabelecidos numa amizade.
Porque como a amizade, como você disse, ela vai crescendo. À medida que vocês vão convivendo juntos, são os momentos, sejam bons ou ruins, eles vão provocando essa interação e vão crescendo. Então, que limites são esses? Desde limite físico, material, intelectual, emocional e até mesmo intelectual. Como assim? É aquela coisa de você entra, por exemplo, o material, você mexer nas minhas coisas quando eu não gosto, são a questão do respeito. Ou o limite de você, muitas vezes, invadir o meu espaço ou mesmo não respeitar horários, você fazer como você quer, né? Então, estabelecer esses limites em todos os aspectos, numa boa conversa, eu acho que vai crescer. E assim, né? Evitar as fofocas e ser o pacificador das brigas. Porque Exatamente. não dá para viver de mimimi. Verdade. Então, essa maturidade. E eu vejo a questão da autoestima, onde eu me sinto segura, onde eu me amo, eu me cuido e eu consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, quando a amizade ela é problemática? Quando eu tenho alguém muito problemático comigo e que eu não consigo ajudar, que nós falamos tanto da ajuda, eu não consigo ajudar essa pessoa porque ela não me permite. Então, eu vejo que estabelecer esses acordos de amizade, como você disse, elas estão assistindo, né? Vai definir a durabilidade dessa amizade. E que pra gente é muito importante, né? As mulheres, elas precisam, né? Dessa união, né? Isso é saudável. Porque não que os homens não precisem, né? Até vou fazer essa pergunta agora. Não que os homens não precisem, mas os homens são diferentes. Porque os homens são mais racionais, né? Então, assim, eles se encontram, vão jogar bola, vão para uma partidinha de bola, daí depois vão para cervejinha, churrasquinho, ou vão jogar um bilhar, vão fazer... Eles são diferentes e eles falam de trabalho. Nós não, nós precisamos, nós somos mais emocionais, né? Então, eu acredito muito nisso. A gente precisa daquela amiga para no final do dia reclamar, e até reclamar do filho. A gente quer reclamar que o cabelo hoje não tá bonito, ai, minha unha quebrou, que coisa. A gente precisa dessas coisas. Precisa. E o grupo de amigas, né, dessas pessoas que a gente se sinta segura de conversar e de ter liberdade, exatamente, né? E ter certeza que aquilo ali vai ficar. Porque muitas vezes a gente quer desabafar, quer falar mal mesmo, né? Quer falar mal dos filhos, quer falar mal do marido, quer falar mal da mãe. Mas é aquela coisa assim, eu falo mal do meu filho, eu bato no meu filho. Ai, de você se falar mal do meu filho. Não é? E é só esse pra grupo, falar, só pra desabafar. É só pra gente desabafar. E serve de terapia, Exatamente. não é verdade? Então, a partir dessa fala, eu pergunto, vocês acreditam realmente que exista diferença entre a amizade de homens e mulheres? Existe, Com eu acho que certeza. existe bastante diferença. Com certeza. E daí... O homem, ele é mais... Ele não tem essa coisa. Eu acho que quando existe uma amizade verdadeira de um homem, ela é igual a mulher. Eu já vi homem que é igualzinho mulher. A gente pensa que é diferente. Não é. Legal. Fofoca, Quando a amizade não é só aquela coisa de conversa no final do expediente ou só no campo de futebol, eles são bem igual, assim. Conversa de tudo, liga pra perguntar, pede conselho, né? Que legal. Eu já tive amizade com homens durante muitos anos da minha vida. Tenho uma facilidade muito grande de amizades sólidas, verdadeiras. Então, é isso que eu via. Não tinha diferença de um amigo homem e de uma amiga mulher, sabe? Tem gente que fala que não existe, né? Amizade entre homem e mulher. Existe sim. Existe sim. E com saudável, né? Onde até melhor para você ter uma opinião masculina da história, né? Eu vou te contar o que aconteceu que meu marido falou. O que você acha disso, né? E é Que isso. legal. É uma amizade diferente. Mas eu vou provocar agora de novo. Eu favor. acho que, Vamos de provocar. novo, aqui, as mulheres são favorecidas pela sociedade novamente. Por quê? Porque elas têm a permissividade da sociedade em justamente colocar
as expressões, os sentimentos para fora. O homem é ensinado a ser mais duro. Então, o homem, lógico que há exceções, tá? Tanto com mulheres quanto com homens. Sim, depende muito da regra. história. Mas, assim, os homens, eles têm dificuldade em colocar os sentimentos deles para fora. E, geralmente, quando eles têm algum problema sentimental, eles introspectam esse sentimento. Então, que diferenças que eu acho que existe basicamente é justamente as mulheres têm a questão mais emocional, né? Então, elas são mais afetivas, elas são de ouvir, elas são de se abrir, né? E são parceiras para escutar, para dar conselho, para não julgar, né? É aquela amigona que você, nossa, é tua terapeuta, né? Porque ela te que bom que a gente tem, né? A gente a ama, mas as mulheres também, elas são mais seletivas, elas não têm tantos grupos, elas se abrem para 2, 3, né? Depende, ela vai selecionar. Já o homem, por ser uma pessoa mais, ele busca justamente os amigos, mais no sentido físico, é aquele companheiro da cerveja, é aquele companheiro do futebol. Ele, quando ele vai conversar, ele não quer falar de papo cabeça. Ele vai ironizar, né? vai fazer piada, ele debocha, ele está lá para se divertir. Então, assim, eu vejo que a questão dos sentimentos, e por isso ele tem muito a questão do interesse social. Se você é do mesmo time de futebol, eu vou formar grupos com esses amigos. Então, eu acho que, basicamente, a diferença maior que eu vejo é nessa questão de emoções e os homens mais para as atividades. Né? Mirone, deixa eu te fazer uma pergunta. Mirone, não, a Andréia também, né? Para as duas. Vocês acreditam que a amizade ela pode ter, assim, várias ramificações? Ou quando a gente tem uma amizade, esse amigo ele serve para tudo? Estou perguntando pelo seguinte, porque a gente ouve muito falar assim, a gente tem a amiga da escola, a amiga da balada, a amiga da cervejinha, a amiga da igreja. Vocês acreditam nisso? Olha, eu tenho algumas amigas, mas eu posso dizer, eu não considero esse tipo de pessoas que eu tenho de ciclos diferentes amiga. Porque se é uma pessoa que só vai comigo na igreja, só conversa na igreja, não é minha amiga. Pra mim já é uma colega que, eu tenho. Eu saio, eu ligo, vamos no culto, né? Agora, pra mim, amiga é aquela que até é mais que irmã, às vezes. Você conta segredos mais profundos, intimidades mais difíceis, porque você sabe que ela não vai te julgar. Dos teus erros, né? Então, essas outras pessoas, a gente pode acontecer ciclos de amizades. Ciclos, né? Eu tenho amizade na academia, tem pessoas que vão pra academia comigo, caminhar, gosta de tomar um chimarrão, aquelas que vão na igreja, mas realmente aquelas que a gente precisa da confiança, não. Essa tá dentro da tua casa, tá com você na dificuldade, você não tem vergonha, né? Exato. Até, quando você fala em ciclos, eu diria que até ciclos na vida. Por quê? Porque nós estamos em constante evolução como pessoa, né? Então, você tem, por exemplo, aquela amiga da escola, como tu dizes, tu não tem o contato, até vai encontrar uma vez no ano, então é uma amizade mais, você tem boas lembranças daquela época, mas você não está convivendo agora, né? Então, eu concordo contigo plenamente, eu acho que de acordo com esse teu interesse e a identificação, você vai aproximar ou manter uma certa distância, ou vai ter o amigo ocasional, que é aquele que tu conheces e fica por isso, não evolui, né? E também conheço muita amiga, que tinha amiga, e quando vê, ficou com o marido, né? Pois então, que né? era tão amiga essa é a amiga da onça. É a amiga da onça. Então, por que eu citei isso? Porque essa amiga, às vezes, a gente desabafa, a gente coloca tudo, confia, mas fica aí o questionamento, né? O quanto confiar, exatamente. E como confiar, né? Em quem confiar. Que tem muito isso. É um universo
imaginário grande, mas o que eu sinto, né? Que tem pessoas que se perdem no network, né? Tem pessoas que vão e esquecem que o network existe. Essa é a verdade. Tem as que vão porque querem agradar todas as outras. E tem as que vão achando que todo mundo está com o cartão na mão que vai comprar na hora. Vai sair vendendo para todo mundo. E na verdade, mas ninguém que eu conheço pega o cartão, hoje eu vou para o network porque eu vou comprar de todo mundo. Ninguém sai. Mas todo mundo pega o cartão, o celular, enfim, e sai e vai para o network. Hoje eu vou vender. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio de não querer agradar demais, mas também conhecer um pouquinho melhor as pessoas. A network é sobre isso, é sobre conexão. Não chegar vendendo. Eu já passei por 2 momentos. E eu acho que, quando nós estávamos falando um pouco nos bastidores, você falou que vai lançar um próximo livro e vai dizer, eu faço assim, né, no teu livro. Então, eu posso dizer, eu fiz isso, então foi a minha experiência. Eu já convivi network sendo a pessoa que chegava e cumprimentava todas as pessoas. E quando eu via, tinha acabado o network, eu passei a festa toda cumprimentando as pessoas. Isso também não dá. E aí eu falei, opa, isso não está certo. Porque eu estava em 1 milhão de Instagrams, às vezes com vários copos na mão, porque a hora que eu ia tirar uma foto, deixava o copo, daí ia pegar outro copo, sabe? Chegava até a ficar estranho. Às vezes eu não tinha tomado nenhuma taça, sabe? Não tinha nem comida, tinha que sair do network e comer em algum lugar porque eu não tinha comido. Eu sou prova disso, porque já fui em network com você, que ela saiu de um e ia para outro. Eu lembro uma vez que você falou assim para mim, meu Deus, eu tô morrendo de fome, Val, eu não comi nada até agora. E eu tinha ido em 2 networks naquela noite. Então aí eu falei, não, peraí, vamos ter um equilíbrio. Claro que vem a maturidade, vem a experiência. Eu disse, não, calma, vou conversar com 4 ou 5 pessoas, mais assertiva, fazer umas 4 ou 5 perguntas. Tem alguns cursos, né? Eu fiz Dale Carnegie, mas tem Mastermind, tem Vox Shield. O Dale Carnegie, o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, é um livro que pode te guiar, fazer algumas perguntas estratégicas para ver educadamente, claro, para não ficar uma coisa robótica também, para você ver se aquela conversa flui, se tem algum sentido. Porque se você sai de casa, investe um valor para fazer um network, você está trabalhando. Então, você é interesseira. Você está saindo com interesse em que algo tenha alguma coisa. Não é despretensiosa. É intencionalidade, né? É interesse então, em algo levar o teu trabalho de alguma forma. Então, aí eu aprendi a fazer algumas perguntas, sentia que se aquilo tinha sinergia, entender quem estava lá, quem que eu podia me conectar, e conversar e tentar aprofundar a conversa com 4 ou 5 pessoas. E tem funcionado muito mais, né? E não esperado fazer uma reunião no próprio evento, porque às vezes a pessoa fala, vamos sentar ali no canto, vamos fazer uma reunião? Calma, depois a gente conversa. E aquela coisa de sair tomando um cafezinho com todo mundo, eu não sei você, mas tomar cafezinho, não, tomar cafezinho com qual objetivo, a minha profissão é complicada. Ai, botei a mão no microfone. A minha profissão é complicada por quê? Porque eu preciso delimitar muito o que é uma relação de trabalho do que é uma amizade. E porque as pessoas, elas acham que é bom ser amigo dela. Eu vou chamar ela para tomar café comigo toda tarde. Vamos organizar as coisas, né? Porque esse autoconhecimento faz com que você consiga organizar isso. Quando tu falou de seletividade, é muito importante que a gente saiba os objetivos de tudo que a gente vive na nossa vida, né? Eu estava falando sobre a questão do livro e tal, que vai sair. Então, quando a gente, por exemplo, também não tem muita clareza, não tem muita noção da nossa identidade, e isso repercute no nosso trabalho. Então a gente não consegue achar uma imagem coesa. E aí aquilo que tu tá mostrando na internet, então, por exemplo, dentro da clínica psicológica eu posso atender uma infinidade de coisas, eu conheço uma infinidade de coisas, porém eu tenho que dar uma funilada para poder mostrar qual é a minha experiência. Então, são 20 anos de experiência em avaliação psicológica, dentro de diversas áreas, para poder chegar nesse conhecimento. Então, a gente tem que conseguir mostrar isso para vender isso. E a nossa imagem, ela tem que estar coerente. Eu não posso dar uma de Thiago Negro, que o cara já é fera, ele pode sair de tênis e moletom. Ele já chegou. Ele já fez o que ele precisava. Então, o Thiago Negro é um exemplo de imagem pessoal. Agora a Natália de pijama, né?
Sim. A Natália de pijama. Só que ela transformou isso numa imagem. marca. Na Ela verdade, vende é um isso. posicionamento de imagem, o pijama. Exatamente. Então ela usou isso como um conforto, produto. né? Como um Até produto. tenho uma pergunta para Kelly aqui, ó. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar criar uma imagem profissional impactante? Copiar. Você falou sobre autenticidade. Gente, é todo mundo. Você abre seu Instagram, eu sou mentora. Tá todo mentor igual. Meu Deus, tá todo mundo igual. Então, assim, numa boa consultoria de imagem, eu, por exemplo, eu faço muita pergunta. Eu faço várias e várias avaliações do meu cliente. Então, eu tento entender, quais são os traços de comportamento desse meu cliente. O que é seu. Exatamente, o que é seu. Não só o que você gosta, não gosta, óbvio, mas eu preciso saber também. Mas quais são os teus padrões de comportamento que fazem sentido eu usar para a sua linguagem pessoal e única? Claro que eu preciso entender da sua persona, o cliente que você quer atingir, mas se eu só pensar no cliente que você quer atingir, você vira mais um do Instagram, mais uma mulher com cabelo dividido no meio, com água na taça, com um blazer por cima, com batom vermelho, com brinco em forma geométrica. Eu não sou contra isso, mas eu sou contra todo mundo ser assim. Padronizou, né? Hoje Você aconteceu olha uma coisa muito todo interessante. Eu mundo fui igual. numa loja, hoje teve um evento de nova coleção de uma loja, eu passei lá e eu provei esse vestido e eu sou dessa, eu compro e uso, né? Só faltou eu vir com a etiqueta. E aí eu provei esse vestido com uma bota e aí claro, na tom azul, porque eu já fiz a colorimetria com a Kelly, então eu já chego e falo, gente, minhas cores é tal, tal, tal. Aconteceu isso semana passada, depois eu conto também. Eu cheguei lá na Cinderela Noivas para escolher meu vestido. Gente, tem que ser dessa cor, porque a Kelly falou que é essa cor, e ele já vai pro vestiário, os tons que a Kelly falou que fica bem para mim. Eu já nem olho para outros tons. Então eu cheguei lá na loja e eu gostei desse vestido. E eu provei. Quando eu fui provar, era um camarim compartilhado e tinha uma moça e ela tava de All-Star com esse mesmo vestido e uma camisa por baixo. Então eu com uma bota, com o vestido, ela com o All-Star, com uma meia assim compridinha e com uma camisa embaixo. Nós éramos totalmente diferentes. As duas autênticas, totalmente de estilos diferentes, com o mesmo vestido. E provavelmente personalidades diferentes. Com certeza. Eu achei o máximo. É a mesma peça. Então, pior assim, no contexto geral, o pior erro é a pessoa querer fazer por conta própria, copiando o outro, olhando vídeos rasos É exatamente sobre o aquilo assunto. que eu disse que não se sustenta. Porque ele não tem consistência, não tem personalidade, você não está ali. Ninguém consegue... Assim, nem você seja um artista, você vai conseguir se sustentar num mercado, com clientes, você ter credibilidade copiando alguém. Nunca, não vai. Nós 4 estamos aqui. Já pensou se a gente viesse com uma roupa totalmente diferente que a gente veste no dia a dia normal, né? No cabelo totalmente diferente. De repente, alguém que não vai assistir aqui, encontra com a gente na rua, nem reconhece. Nossa, nem reconheci. Esse é o pior erro, né? Que tem. Fotos. Tem gente que se arruma para fotos, né? E filtro, né? Que graças a Deus vai cair, né? Vai cair. Vai cair. Não tô sabendo dessa. Pelo que eu compreendi, depois vamos ver as fontes, eu acredito que os filtros vão continuar feitos pelo Meta, né? Acho que não pode mais todo mundo fazer. Exatamente, são só aqueles filtros que ele vai o Meta disponibilizar. Só que sabe o que eu acho que tá demais? Foto, tanto de inteligência artificial, que a pessoa parece outra, e ali é uma falta de identidade. Você que é psicóloga vai falar isso um pouquinho pra gente, que eu acho muito grande, gritante, porque hoje quem eu mais atendo, que mais usa filtro, eu percebo que mais tem questões internas para resolver com a própria imagem, com a autoimagem, tá? E o que eu percebo fotos profissionais. Aí você vai na loja, você compra a melhor roupa, você vai no salão, seu cabelo nunca enrolado, aí você faz aquele babyliss maravilhoso, aí você faz maquiagem, aí você faz a foto perfeita, aí a pessoa te vê na rua, mas essa é aquela? Chega lá no teu consultório e não sabe quem você é. Exato! E é tão engraçado porque assim, eu sou apaixonada por salto alto. Eu sou apaixonada por escarpão, por salto alto. Desde sempre. Meu professor de psicanálise, professor Silviense, foi nosso paraninfo
um mestre em clínica, assim, um gênio em clínica. Ele dizia, cuidado com os saltos na psicoterapia. Por quê? Porque estimula as fantasias. E aí, fui passear com a minha família e me dei conta que eu tenho um par de tênis. O resto tudo é salto alto. Eu não tenho nenhum salto baixo, ou seja, isso é meu. Eu uso. O paciente vai me encontrar no mercado, na feira, em qualquer lugar. Eu gosto muito. Autenticidade. É né? no consultório. Sempre com o salto Eu alto. gosto muito de contar essa história. O livro que nós lançamos em março, offline, né? Vocês estavam lá. Tem o coautor, o Evandro, da Maga Empreendimentos. E quando nós fomos fazer as fotos dele, eu gosto de acompanhar, e eu gosto de acompanhar tudo, né? A Val me conhece, sabe que eu gosto de estar em tudo. Então eu acompanho na sessão de fotos o coautor dos livros, porque eu gosto de ver como eles vão estar nesse momento. E ele chegou com uma gilete na mão. Camisa e uma gilete na mão. E eu abri a porta do estúdio da fotógrafa, da Gabi, e ele tava com uma gilete na mão. Eu olhei para ele e falei, oi, né, seja bem-vindo, entre, eu vou acompanhar você hoje nas fotos. Aí ele falou, passa a gilete ou não? Na barba, né? Aí eu falei assim, como é que você atende seus clientes? Quando eles chegam lá na Maga, você tá com a barba feita, não tá feita, tá comprida, tá ralinha? Sim. Eu falei, então você deixa essa gilete, joga ela no lixo de preferência, vamos deixar ela aqui, e você vai tirar fotos dessa forma. Não adianta a gente fazer uma foto pro livro, você sem barba nenhuma, com a pele lisinha, se as pessoas que estão no seu dia a dia, seus clientes, estão acostumadas a comprar com você e conhecer seus empreendimentos com a barba sua ralinha. Então tá bom, daí tirando. Entendeu? Ainda mais ele, que eu conheço ele, a gente participa, inclusive, do mesmo grupo de network. É uma pessoa super comunicativa, acessível, aberta com as outras pessoas. Às vezes não faz sentido. Você consegue imaginar ele chegando com a gilete? Consigo. Conhece a pessoa, né? Marcela, uma dica sua, né? Como equilibrar a criação de uma rede de contatos sem parecer interesseiro ou superficial? Porque só existe uma forma, servindo. Olha que bacana, gente. Agora eu sou colunista de algumas revistas, né? E agora essa semana me tornei colunista de mais um portal, de Itajaí. E assim que eu recebi meu login e senha, eu falei, vou mandar mensagem para pessoas que eu sei que gostam de escrever conteúdo, porque eu fiz um acordo com a dona desse portal, que esse portal precisava ter conteúdo nessas matérias, conteúdos profundos, né? Que fosse lá. E aí eu mandei mensagem para as redes de contato dizendo, olha, estou com um portal novo, gostaria que você me mandasse, não tem limite de tamanho, um conteúdo profundo sobre o seu trabalho. Venda seu peixe, fale do seu trabalho, mas eu quero conteúdo. E é engraçado que as pessoas, algumas responderam assim, mas qual é o investimento? Gostei da ideia. Não, é um presente. As pessoas estão tão acostumadas a, tá, mas qual é o investimento? Não, é um presente. Então, sempre que você tiver a oportunidade de servir, sirva. Eu não vou ser aqui ingênua, né, parecer ingênua para vocês. Como eu lanço a cada 6 meses um livro, é claro que dentre essas pessoas que eu mandei, eu já estou visando lá daqui um ano e meio, convidar elas para estar num livro. Mas eu já vou presentear, servir, agradar antes. Eu acho que você não precisa agradar a todo mundo o tempo todo. A gente estava falando aqui de saber precificar o seu tempo, o valor do seu tempo. Mas toda vez que você tiver uma oportunidade de presentear a tua comunidade, eu acho que a palavra hoje é comunidade. Eu tenho ouvido falar muito sobre ecossistema, mas eu ainda gosto mais de comunidade. Você ter o sentimento de pertencimento. Eu quero pertencer à comunidade do Provocando. Eu quero pertencer àquele grupo de network que eu faço parte. Isso gera um grande sofrimento. Você não pertencer. E aí vamos fazer uma analogia com aquilo que eu falei um pouquinho antes. Você imagina que eu passei uma época indo de 1 a 2 networks por noite, cumprimentando a festa toda. Como é que eu conseguiria presentear 300, 400 pessoas com essas matérias? Através do seu trabalho. Não teria como fazer isso. Não. 200, 300 pessoas. Através do seu trabalho, levando o seu conhecimento. Esse, eu acredito que seja uma grande riqueza e não é palpável. Sim. Agora, se você se conecta, não verdadeiramente, porque também no network de uma hora, verdadeiramente ninguém se conecta. Eu já escutei essa palavra, verdadeiramente. Não. Mas com um pouco mais
Uma de dedicação, sensibilidade, um pouco mais de cuidado com 4 ou 5 pessoas e vai em um network por mês ou 2, quando você tem uma oportunidade de servir, conectar as pessoas, chamar para tomar um café, escutou uma conversa que faz sentido você apresentar para outra, ou nesse meu caso, poder presentear com uma matéria, aí você consegue administrar, que é a tua pergunta, como é que você consegue administrar? Exatamente. Você, então a resposta seria e nem você presenteando, Exato. cedendo e servindo, só que não dá para ser desenfreado, porque você perde o controle. Exatamente. Perde o controle até, poxa, eu conheci uma pessoa incrível no network que fui ontem, por exemplo. Essa realmente faz muito sentido, a gente conversou, trocamos o nosso contato, faz muito sentido eu conversar, manter o contato com ela, mas hoje eu já vou em outro network. E amanhã eu vou em outro. Eu nem dou conta. Você não deu conta daquela. Exatamente, eu nem dou conta daquela que faz muito sentido que eu acabei de conhecer, porque eu já estou indo em outro, em outro, em outro. E qual que é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Exatamente. Conhecer mais pessoas. Que daí perde o propósito. Perde o propósito. Porque você não dá uma... Você não aprofunda. Você não mantém, você não cultiva. Porque tem que ter um cultivo para ser relação. Inter-relação, né? Tem que ter um cultivo. Quando é diário, como diz a Kelly, daí fica muito difícil, né? Mas eu gostei do que a Marcela falou, você escolha 1 ou 2 networks por mês. Faz muito sentido. E interaja. E aí, às vezes, até eu dei essa dica e às vezes... eu dei essa dica e às vezes a pessoa, mas eu não tenho como presentear. Tem, você pode comprar um livro e presentear a pessoa, você pode... lembrar, quando a pessoa te falou, às vezes numa conversa, que ela está precisando de uma demanda, será que você não conhece ninguém que pode ajudar ela? Ponte, não pode fazer uma ponte, não pode indicar, tem alguns grupos de network que trabalham com indicações, né? Então, então assim, a gente às vezes fala, mas eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa. Não, é porque você não parou e refletiu como... Você não se colocou no lugar de eu vou ajudar essa pessoa. E ajuda não é só financeiramente. Ou ajuda não é só ser cliente dela. É você prestar atenção no que ela está falando. Será que você não consegue servir em nada aquela pessoa? E no último hipótese, convida ela e paga um café. Pronto. Exato. Mas é servir as pessoas. Vai conhecer um pouco mais aquela pessoa. Isso que você falou faz todo sentido. Que agora acabei lembrando uma situação, mas acredito que já deve ter acontecido mais. Uma cliente que fechou comigo, ela disse, eu começo a conversar com ela no primeiro encontro, faço várias perguntas, e ela disse assim, eu comprei a consultoria com você porque há uns 6 meses atrás eu estava no evento de network, nós estávamos conversando e você me falou que o dourado, que os acessórios dourados ficavam melhor em mim, você explicou o porquê disso. Então, eu me programei e por isso agora eu estou querendo conversar com você para saber como funciona o seu trabalho. Que legal. Você presenteou ela, você serviu. Então, qual é a dica? Você presenteou. Não é dar conteúdo de graça, não é consulta de graça. Não é olhadinha no processo de graça. É estrategicamente você dar aquele pouco daquele conhecimento. Do seu conhecimento para o outro, né? Eu tenho uma pergunta aqui, essa eu quero fazer para a Marcela, gente, porque assim, quem não conhece a Marcela, que é muito difícil alguém não conhecer a Marcela, né? Mas quem não conhece a Marcela é a mulher do networking, tá? Ela faz network aqui na região, ela está em São Paulo em network, ela está em Brasília em network, ela está em Curitiba, essa mulher roda o país fazendo network, por conta também dos livros e da profissão dela, né? Aqui, olha, você nota alguma diferença entre como homens e mulheres devem se posicionar no mercado profissional, especialmente em setores mais tradicionais? Sim. Eu acredito que as mulheres, talvez vocês se surpreendam com essa resposta, mas eu sou uma mulher cristã, né? Então, eu acho que tá tudo lá, né, na Bíblia. A mulher, ela tem um dom, que é a nossa forma de sentar, nossa forma de olhar, nossa forma de mexer o cabelo, nosso feminino, ele é tão bonito, ele é tão sensível, e isso no mundo dos negócios, ele está sendo deixado de lado. As mulheres, elas acham que bater na mesa, que gritar, que
discutir, que isso vai, às vezes, colocar ela, ou, né, beber na garrafa, enfim, fazer umas coisas assim mais grosseiras, vão colocar ela em pé de igualdade numa reunião. Nós temos todas as características na mão, né? Deus nos deu todas as características que trabalhadas, que elas precisam ser trabalhadas, com cursos como Mastermind, né, Dale Carnegie, como agora aqui em Balneário eu sei que tem o Vox Chuyu. Enfim, tem vários cursos hoje para você refinar essas características e elas virarem ferramentas. Mas uma mulher com um batom vermelho em alguns momentos com um arquinho no cabelo e com um batom claro e um gloss, a gente fecha qualquer negócio. Então, assim, uma mulher sabendo usar as ferramentas de forma correta, com a nossa sabedoria, nós conseguimos, primeiro, fazer mais coisas ao mesmo tempo. Para não dizer que os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, vamos dizer que conseguimos fazer mais coisas ao mesmo tempo. Nós temos a capacidade de ouvir mais, conseguimos ter uma visão maior. Nós estamos aqui conversando e vendo tudo que está acontecendo ao redor. Isso a gente não pode deixar de lado, esse nosso lado feminino. Então, sim, primeiro a mulher ela tem que se olhar no espelho e entender que ela é uma mulher. Ela é uma mulher. E o que ela tem de atributos que uma mulher pode ser usado dentro de uma reunião. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nem deveria ter contado, mas temos uma amiga em comum que tem um sex shop aqui em Balneário e ela vende perfumes com feromônio e vende perfumes para mulheres irem para reuniões. Ela me contou isso. Tem mulheres que usam produtos sex shop para ficarem empoderadas e irem para reuniões, entendeu? Que interessante. São os efeitos placebo. Efeito placebo. Porque o nosso córtex pré-frontal, ele reage a imagens. E se a gente precisa de alguns rituais ou alguns instrumentos, símbolos, porque nós somos seres que a gente é movido, a gente é histórico, social também. Então nós temos uma cultura. E se a gente usar a ferramenta do sexy shop, se a gente usar a medalhinha da mãe, da avó, que é de família, ou se a gente aquilo, passar água benta antes de sair, fazer oração na porta, sei lá o quê. Tudo isso são coisas que a gente faz, são rituais que a gente faz a ativação do nosso córtex pré-frontal, que é a área da nossa racionalidade, das funções executivas e que, por sua vez, a gente vai ter boas tomadas de decisão, bons raciocínios. Enfim, tem um efeito... Isso é neurociência. Porém, a gente estar... Assim, é perfeito isso, por quê? Porque nós... Não é vergonhoso, entendeu? A gente usar isso. Temos atributos e são estratégias. São ferramentas de trabalho. Isso faz muito sentido. É ferramento. Por que a gente vai... Por que a gente ignora? Eu tive um cliente, a gente está com um cliente agora na Estônia. E tinham 4 reuniões seguidas para fechamento. E um dia eu falei assim, eu e meu sócio... Hoje eu vou fechar isso aqui. Eu coloquei um terno branco, passei um batom vermelho, sim, amarrei o cabelo, deixei um pouco solto e eu entrei na reunião que meu sócio falou que deu até um pulo da cadeira. Look de fechar negócio. E falei, bom dia, senhores, vamos começar a reunião fechando, porque chega. Não sei o que vocês estão querendo tanto conversar com a gente. É para fechar ou não é para fechar? Brinquei, abri um sorrisão e nós fechamos. Talvez já ia fechar. Talvez ia precisar mais de uma reunião. Mas a tua confiança chegou uma hora que eu falei, chega, gente, entendeu? Vamos pra frente. E talvez se fosse o meu sócio, com um homem, com outros 3 homens falando, mas a gente nós vamos fechar isso aqui hoje, talvez ia repelir. A gente tem 2 coisas aí. A gente tem aquilo que os terapeutas falam de feminino e masculino, e tem também a ciência que fala o lado esquerdo do cérebro equilibrado com o lado direito, que na verdade é o quê? São as características masculinas e as femininas. Quando você equilibra isso, você chegou no auge da sua feminilidade, com o batom, com aquela sensualidade do cabelo, mas com a objetividade do masculino. Vamos fechar o negócio. A gente já mostrou toda a capacidade que nós temos de atender o que vocês precisam. Mas vamos fechar. Lindos. Pronto. Não falei o lindos, né? Óbvio. Mas só pensei, né, queridinho. Então, primeiro ponto aqui. Não existe vergonha nenhuma. Eu não tenho nenhuma vergonha em dizer
que eu me considero muito sortuda em ser uma mulher e poder usar as características, só que trabalhadas como ferramentas. E sobre os homens, eu acho que nunca foi tão fácil trabalhar com os homens, porque os homens, eles estão desenvolvendo. Eu particularmente acho muito mais fácil trabalhar com homens, né? Eu trabalhei muitos anos com direito eleitoral, praticamente só advogados eleitorais, e trabalho com tecnologia e tokenização, praticamente só tem homens. Então, eu realmente, na minha trajetória como advogada, praticamente sempre trabalhei com homens e nunca tive nenhum tipo de problema. Então, eu tenho essa facilidade muito, muito tranquila. E os homens, eu acho que nunca foi tão fácil trabalhar com homens, porque a própria empresa, a própria corporativa, as próprias instituições estão fazendo esse trabalho, eles foram obrigados, igual o para-choque, eles tiveram que entender isso, coisa que nós nunca tivemos que ser obrigados a entender a cabeça dos homens. Eles tiveram que, e agora eles estão entendendo. Então, e aí nós calma, quando o colega de trabalho vem todo com calma para conversar com a gente está com os dois pés nele. Exato. Então, peraí, vamos fazer as pazes, vamos trabalhar junto. Então, eu acho que está num momento muito propício dos dois trabalharem juntos. E nós, mulheres, temos que nos enxergar como mulheres e trazer esses atributos para o trabalho. Que bacana. Acho que é esse lado. Vocês acham, agora pergunta para as três, tá? Vocês acham que a obsessão por uma imagem e posicionamento está criando uma cultura de superficialidade nos ambientes de trabalho? O que vocês acham sobre? Vou deixar vocês começar, mas sim. Fique à vontade. Essa eu vou falar por último, para deixar vocês à vontade. Vamos lá. Você acha que isso está criando uma obsessão, que as pessoas estão, sim, querendo mudar a imagem, mudar posicionamento? Você acredita nisso? O que acontece é que, assim, essa influência das mídias, né, nós que estudamos um pouco, a gente sabe, né, que quem está fazendo um bom trabalho na internet não é 99%, é 100% intencional. Então ela vai mostrar somente aquilo que ela quer. Só que para pessoas vulneráveis psicologicamente, isso é um grande estrago. Eu dou um exemplo hoje, a minha manicure, querida Tatá, estava fazendo minha unha. E ela disse assim, você acredita que com essa prisão da Deolane, eu ia falar dela. Ela simplesmente teve uma mulher dando uma entrevista que o marido deixou dela porque ela estava fazendo um protesto. E aí ela estava impressionada de pensar assim, meu Deus, as pessoas estão despersonalizando, elas estão perdendo identidade, elas estão perdendo o senso da realidade. Exatamente. E aí esse é o efeito. Né? A influência está muito alta. É muito grande. É muita influência. Todo mundo resolveu falar ultimamente de posicionamento de imagem. Né? A consultora de imagem fala de posicionamento de imagem, o fotógrafo, o marketing, todo mundo fala. Mas assim, ó, isso vem para o campo da saúde também. Sim. Ele é narcisista. Exato. Ele é psicopata. Exato. Então, assim, esses diagnósticos, gente. Assim, é bipolar. Gente, uma bipolaridade é uma doença gravíssima. Então, assim, a gente tem isso em todos os setores. O autismo falado de uma forma. Então, assim, eu estudei sobre isso, eu sei. Tu estudou aonde? Faz um curso, um cursinho. Lê um livro. E no Google, às vezes. Lê no Google. Então, assim, é muito complicado. Desculpa te cortar, é muito complicado. E aí a influência, tá todo mundo falando sobre o assunto, tá todo mundo falando. Poucas pessoas têm o conhecimento profundo, de fato, né? E a gente precisa o posicionamento de imagem. O que é posicionamento? Né? Posicionamento é a forma que eu me posiciono, que a minha forma de pensamento perante alguma coisa, né? Eu me posiciono dessa forma. Hoje, eu, Kelly, me posiciono de uma forma que eu não acredito que estratégia de imagem serve só para atrair seu cliente, porque senão você vira fantoche. Então, eu me posiciono que a gente precisa olhar algo mais fundo ali. Então, posicionamento é isso. Posicionamento é como você se posiciona perante algo. E aí, muitas vezes, as pessoas, pela influência, tá todo mundo de novo indo na mesma linha, na linha igual, que nem até na sua própria profissão,
né? E é verdade, eu escuto muito, muito, muito sobre isso. E uma coisa Mesma que coisa. eu penso assim, né? Mas de tudo que eu já estudei, posicionamento, né? Ele vem de um verbo, de uma ação, de posicionar. Então, o que significa isso? A atitude. Se você não consegue transformar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, o teu pensamento, o teu conhecimento, se você não consegue transformar isso em atitude, você não está coerente. Então, é isso que profissionais vão auxiliar, né? Cada um no seu nicho. Uma outra coisa que Até porque a gente não consegue fazer tudo sozinha. O que me preocupa um pouco hoje é que, por exemplo, assim, ó, tem pessoas querendo fazer um pouco de tudo. Não, gente. A gente tem que saber os limites e o nosso lugar. Então, eu tenho a minha especialidade, eu tenho o meu campo, você tem a sua, você tem a sua. E o network, ele tem que funcionar para agregar esse quadro todo. A gente tem que ter essas conexões. Por exemplo, eu tenho muitas parcerias de muitos anos em todos os setores da saúde e não só da saúde. Tem loja disso, tem loja daquilo. Olha, tem cabeleireiro, você vai se sentir melhor se você fizer isso. Porque o sofrimento psicológico, ele tem inúmeros campos. E aí, então, assim, ó, você pode solucionar. Então, o network, ele tem que ir formando uma teia. Exatamente. Então, mas se cada um souber fazer o seu dentro do seu nicho, isso casa, isso dá fluidez. Olha, é muito legal. Para mim, posicionamento, ele só dá resultado, ou ele só é certo, se eu ver que eu sei matemática que fecha a conta. Vou explicar para vocês por que eu tenho que entender que eu sei matemática com posicionamento. Eu recebo um flyer lá de um palestrante, e ele fala que o curso dele vale 50 mil reais, que o evento lá, o VIP, custa 20 mil reais. Primeira coisa que eu faço, por curiosidade, porque sou genuinamente uma pessoa curiosa, é começar a seguir a rede social dele. E eu, de propósito, começo a seguir ele diariamente, começo a assistir os stories dele. Quando eu começo a assistir os stories dele, vejo que o dia a dia dele não tem nada a ver com aquela foto do panfleto, eu já deixo de seguir. Para mim, aquele posicionamento, deleto. Então tem que ter constância. Não adianta... Entendeu? A pessoa passar uma imagem daquele posicionamento da marca dela, ou que ela faz para alguém algo, se no dia a dia dela não bate, não fecha a conta. Para mim, uma foto num carro de 1 milhão não chama atenção. Uma foto com a pessoa, com um famoso, não chama atenção. O que chama minha atenção? Ela almoçando num restaurante com aquele famoso. Opa, peraí, ela tem acesso. Primeira pergunta. Ela senta num lugar e ela almoça com aquela pessoa. Já é outro nível de acesso. Quer dizer que ela já tem o telefone daquela pessoa, que ela conversa com aquela pessoa, que ela pode ligar com aquela pessoa. Ela na frente de um carro com a pessoa, fazendo um story, dirigindo com a pessoa, não me chama atenção. Uma foto o filho dela brincando de bola dentro da garagem da casa dela, com aquele carro no fundo, já começa a me chamar a atenção de outra forma. Ela indo jantar com a esposa, com o esposo, uma vez por semana, ela indo na igreja, assistindo uma palavra, ela fazendo um curso, eu tenho parceria com várias áreas de saúde. Então, assim, é a constância, é a soma da vivência diária dos stories, porque eu uso muito a rede Instagram, é que me provam se aquela pessoa tem posicionamento ou não. Só me postar o portfólio, que já atendeu, que já não atendeu. Essa semana me ligou uma pessoa que fez parte da criação do iFood. Eu fui ler esses dias, teve 150 programadores que participaram do negócio do iFood. Então, assim, entendeu? Você falar que participou de algo é muito fácil. Você falar que participou de algo é muito grande. Então, eu gosto de acompanhar. Vamos provar, né? Vamos provar. E a gente aprova. Provar e comprovar. Você pega ali uma pessoa que você quer fazer um negócio e acompanha ali 2 semanas os stories dela. Você fala, tem constância ou não tem constância?
tá fechando aquela conta, porque não tem cabimento a pessoa vender um curso de 50 mil, 100 mil, 200 mil, e aí o WhatsApp dela, e não tem nenhum problema a pessoa vender um curso de 100 mil e morar numa casa simples, tá? Só que eu não vou comprar o curso dessa pessoa. Aí vem, eu posso Entendeu? fazer pergunta também? Por favor, pra gente debater. E aí o que você acha, vocês acham das pessoas que agora tá na moda, né? Uhum. O posicionamento high ticket, que é exatamente isso. É vender a mentoria de 50, de 100, de 120 mil. E hoje, eu digo porque muitos clientes, pessoas interessadas me procuram e falam assim, eu estou indo para um outro nível, agora quero dar mentorias high ticket. Qual é o seu cliente? Né? Qual é o seu potencial cliente? Aquele que pode pagar mais. Já começa uma resposta assim duvidosa. Né? Certo, eu explico como funciona o meu processo. Mas agora eu não posso investir. Tá, então você está dizendo que o seu vale 50, 100, o do outro não. Então até que ponto a pessoa está vivendo uma high ticket? Até que ponto essa pessoa está vivendo a realidade? A realidade. Gente, se eu contasse algumas pérolas de balneário... Pode contar, é provocando TV. Você faz o seguinte, você vai contar um milagre, mas não vai dizer quem é o santo. Não, a gente vê, né, muitas pessoas assim... você vai no meu evento, você vem no meu, eu uso o seu carro, você usa minha casa de praia. Eu acho que Balneário Camboriú, em especial, é o lugar mais fácil de você vender que está prosperando sem estar. Pelo menos por pouco tempo. Como diz meu pai, diz, né? Por pouco tempo. Curitiba. Se você quiser participar de um clube, é caríssimo. Uma joia. Se quiser participar de um clube de tiro, eu que pratico tiroterapia... É só 5 vezes mais caro que aqui. Só 5 vezes mais caro que aqui. Estou fazendo as avaliações. Então, lá em Curitiba, você falou que vai muito para lá, eu também vou para Curitiba, e eu pratico tiroterapia, por exemplo. Aqui o clube de tiro mais caro que tem custa R$1.500 por ano, lá custa R$1.800 por mês. E é muito mais simples o espaço. Então, tem muito luz, aqui realmente em Balneário é mais fácil de você, mas você sabendo fazer as perguntas, você avaliando, com o tempo a gente vai conseguindo sentir onde está, com quem está, o que está conversando, vai sentindo, mas é muito a constância. É fazer matemática. Eu volto a falar. Talvez a gente teria mais tempo para destrinchar, mas para mim, posicionamento, a pessoa estar posicionada e ser coerente com o que ela está se posicionando. Por exemplo, no high ticket, eu faço conta. Eu moro na Praia Brava. Eu moro num prédio que as pessoas pagam 6, 7 mil para morar num apartamento de 1 quarto, de 2 quartos. Não, para mim, não fecha a conta, né? Porque eu consegui, graças a Deus, investir e ter meu apartamento lá. Mas para mim não fecha a conta. E a pessoa tem um carro importado, daí eu falo, não, mas essa pessoa não vai ficar 6 meses, batata. 5, 6 meses a pessoa se muda. Porque ela veio pra cá com uma expectativa, achando que por ter um carro caro, por morar na Brava, por viver esse hype, esse lifestyle, vai vir. E aí não consegue se manter. Não consegue por isso esse rodízio de pessoas, e isso se faz em Balneário. São Paulo, Curitiba, Brasília, você não consegue. Você não consegue entrar na nata com pouco dinheiro. Você entra com muito dinheiro. Ou você é daquele você não é. Ou não é. E aí você vai aprendendo a fazer as perguntas, vendo onde ele tá, como é que tá. Eu vou te contar uma validação que eu tive. Eu fui contratada por uma construtora lá em Tijucas e eu senti que... E eu sou muito simples assim no meu dia a dia. Vocês me conhecem mais. E eu cheguei lá e era um lugar verde, eu já tirei o chinelo e já falei, quero me conectar com verde, já abracei a árvore. E eu vi que o dono da construtora não me levou muito a sério. Essa é a verdade, assim, não sabe? Pelo meu jeito simples. E aí eu estava em São Paulo, no Rosewood, e eu gosto muito de lá. Eu frequento lá, tenho bons amigos que estão lá sempre. E eu fui na missa, assisti a missa, levei minha mãe, ela tinha acabado de ficar hospitalizada lá uns dias no hospital, levei ela lá. E eu encontrei esse consultor lá. Ele mudou da água para o vinho na hora que ele me viu, que eu frequentava aquele lugar. Então, você entende que às vezes
Aí eu vou ficar, agora minha vida vai ser em lugares... Você não consegue, porque você tem uma vida corrida. Eu falo isso, sabe, para as pessoas. Eu vou abrir isso aqui. Eu não ia falar, mas eu vou abrir. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Marcela, como que eu faço para ter uma vida de cinema? Como que eu faço para ter uma vida de estrela? Eu quero ser essa pessoa em Balneário. Então eu vou te explicar. Segunda você vai em tal restaurante, terça você vai em tal, quinta você vai em tal. Você vai em tal salão de beleza, depois você vai em tal salão de beleza, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso. Aí a pessoa, que legal, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu ensino a segunda tática. Você pode pedir um café, você pode pedir uma torta de bolo, você pode ir num almoço executivo, que é um preço melhor. Então, a pessoa não consegue. Se a pessoa não tem financeiramente... Ela não consegue por tempo, ela não se sente bem, ela não se sente bem com a roupa que ela tá, ela não sabe se comportar no lugar, ela não consegue. Então, quem é high ticket de verdade é natural. E aí, se você ou pede ajuda de um profissional. E se você você consegue separar quem não é. Você consegue com algumas perguntas ou não. Então, é muito fácil separar o joio do trigo. É muito fácil. Agora, quando você coloca na mesma mesa 10 ali que não são tentando ser, aí fica um tentando enganar o outro. É como diz e na minha quem terra, quer, de fato... na minha terra é uma guerra de foice. Quem quer, de fato... procura entender, procura fazer um curso de etiqueta, procura entender melhor sobre a sua imagem. Ver a prova? Aprender um português. Trabalhar o autoconhecimento. Quer ver a prova de high ticket melhor que tem? Coisa mais elegante que tem para um homem. Você perguntou da dica de um homem de negócio. Um homem de negócio que senta numa mesa de negócio e pega o celular, ele parece que é seu celular. Ele pega e coloca assim o celular e fala, pessoal, eu vou deixar meu celular aqui. Eu não vou atender nenhuma ligação, mas se a minha esposa ligar, eu atendo. Só ela eu atendo, tá bom? E começa a reunião. Exatamente. Isso, pra mim, é o símbolo de sucesso de um homem high ticket. Pra mim. Quando ele entende e fala isso aberto. Ou se ele tá numa reunião e por acaso eu falo, pessoal, olha, é rapidinho, a minha esposa tá ligando, se ela tá ligando é porque é algo importante e ele atende. Ou um filho. Pra mim, isso é o símbolo de sucesso. Pra mim, o high ticket está muito ligado ao comportamento. Então, o gestual, a forma de falar... a forma de sentar, então é muito forte o comportamento. Mas Kelly, você é consultora de imagem. Na imagem, para mim é muito forte quando é um casal e a bolsa da mulher é muito boa. Quando eu vejo que o homem tem muito dinheiro, ele está bem vestido, a mulher também, mas pensando em posicionamento de imagem, a bolsa da mulher precisa estar alinhada com o relógio do homem. Se uma coisa está muito boa e a outra não, eu, consultora de imagem, eu já olho, eu já sei. Olha, eu já sei que tem algo errado aí. Nunca nem imaginei uma coisa dessa. Exatamente. Você quer ser high ticket e é um casal, relógio e bolsa. Gente, o nosso tempo está estourando, mas tem uma perguntinha que eu quero fazer de qualquer jeito, tá? Olha, ficaram tantas perguntas por fazer, nós não chamamos nem o intervalo hoje, porque é um assunto legal também, né? Vocês acham que o sucesso, então, de um network vem mais do carisma ou das estratégias calculadas? Acho que é a autenticidade, o que a Kelly falou ali no começo. Eu acho que é a autenticidade. Se você for genuíno, for você, flui. Carisma. Flui. É muito. Se você for só com carisma, talvez você se perde. Então, o equilíbrio é tudo, né? Você precisa ser você, pensar, com quem que eu quero me conectar? Eu gostei daquela pessoa ali, eu vi que ela faz tal coisa, como que eu posso me conectar a ela? Então, tem a questão da estratégia, mas não pode perder o seu lado autêntico. Agora, não, assim, o network, ele não é para amador. Isso assim, ó, até... Por favor, o network... Dicas finais. Dicas finais. O network, ele não é para amador. Se você tem vergonha, se você fica inseguro, né, de falar com as pessoas, se prepara antes. Porque ir para passar vergonha é melhor você nem ir. O network, ele não cabe... Primeira impressão que fica. Exatamente. Então, você tem que ir preparado. Você tem que chegar lá. Não tem dia ruim, não tem dia que brigou com a esposa, que brigou com o líder, que uma reunião não foi legal, que um cliente não fechou. Botar o sorriso no rosto e fazer bem feito. Do começo ao fim que você está lá. Senão, nem vai. Primeira impressão. Alguma dica?
Lauren? Olha, autoconhecimento. Eu preciso, porque são duas coisas. Chique e elegante, né? Autoconhecimento e conhecimento. Então, você não pode ir na superficialidade sem consultar um profissional que já tem, né, uma boa experiência, um bom tempo de estrada, porque senão você vai se frustrar, e excesso de frustração faz com que você desista dos seus sonhos, da sua carreira. Então, faça boas escolhas. Escolha um profissional experiente, faça os tratamentos necessários, porque às vezes é necessário um tratamento, para você poder não se frustrar tanto com o seu próprio desempenho. Né? Se sentir mais seguro antes de se mostrar para o mundo. É como tentar emagrecer. Então, algumas pessoas acabam desistindo, né, fazendo coisas, fazendo escolhas muito erradas até, para o próprio emagrecimento e para a saúde. Frustrando, né? E aí frustra, acaba desistindo. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Olha, dá pra gente fazer um segundo round, Nossa, né? muito legal. Né? Dá pra fazer um segundo round. Vamos pensar em fazer um. Mas muito obrigada. Foi uma delícia o nosso papo. E quero que voltem, tá? Vamos. Parabéns pelo programa, que Deus abençoe. Obrigada. E que você se divirta e provoque muito, porque foi muito gostoso ser provocada. Gostei, fazia tempo que eu não me divertia tanto assim num programa de ser provocada mesmo e conseguir falar abertamente opiniões de uma forma tão leve. Fiquei muito feliz de participar. É isso mesmo que a gente vem buscando com esse programa, fazer com que as pessoas repensem, né, e possam mudar a maneira de pensar, né? Que eu acredito que isso também é elegante, a gente mudar, porque quanto mais você vai crescendo, você também precisa mudar, não é verdade? Exato. Você mudar a forma de pensar, a forma de vestir, a forma de agir. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma frase que você falou sobre a palavra elegância, que é uma palavra que a gente ouve muito. Elegância não é estilo, não é forma de vestir. Elegância é comportamento, fique bem claro. Exatamente. Isso. Bacana. E assim, com essa frase da Kelly, né? A gente vai terminando o nosso programa hoje. E a semana que vem nós vamos falar da nossa língua portuguesa, que precisamos resgatá-la também, né? Gente, uma boa noite para todos. Um grande beijo e até a próxima terça.